Continuar abençoando o departamento dos homens, homens valorosos. Eu queria ler a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 8. Livro de Juízes, capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. Como o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, certamente essa é uma quinta da vitória, irmãos. Vivemos numa constante batalha, né? Contra o nosso adversário, contra nós mesmos, né? Nossa carne. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero ler 23 versículos. Está com paciência, né? Guarda aí. Você não leu a palavra ainda hoje? Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou aos líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão aqui em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às tropas, às suas tropas? É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram do exército dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam, cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filho de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jeter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jeter, porém, teve medo e não desembaiou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou.
e tirou os enfeites dos pescoços dos camelos deles. Versículo 22. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Versículo 23. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Eu sei que a leitura foi um pouco extensa, mas às vezes eu acho até importante, porque nós já temos aqui uma ideia de toda a história, de tudo que está acontecendo. Eu achei importante nós lermos todos esses versículos, porque nós temos um conhecimento da história de Gideão, dos feitos de Gideão, do que aconteceu com Gideão, da grande vitória que Deus deu a Gideão. Mas eu posso afirmar, irmãos, que muitos de nós não temos ideia que a luta, a batalha de Gideão contra Midian, ela tem duas partes. E nós temos o conhecimento da primeira parte. É como se nós não atentássemos que a batalha, ela não acabou quando tocaram a buzina, né, as trombetas, quebraram os vasos e sacudiram as tochas de fogo, e cada um dos midianitas ali, dos inimigos, começaram a se matar e a fugir. Ali não acabou a guerra. Ali não foi determinada a vitória de Gideão, porque uma grande perseguição continuou depois daquele acontecimento, até que aqui no versículo 23 nós temos a vitória, né, fechada com chave de ouro. Gideão sendo honrado, Gideão, né, o povo querendo fazer de Gideão um rei, e ele dando essa glória para Deus. Não, eu não vou ser rei, Deus vai ser rei. Aqui, para mim, fecha essa grande batalha e essa vitória de Gideão. A gente vê que depois disso, a gente não tem mais outras batalhas de Gideão. A história de Gideão se resume nessa guerra contra os midianitas. E ele não quer ser rei. Eu olho para o começo da história de Gideão e vejo que antes de chegar aqui no capítulo 8, e ele ter algumas dificuldades para prosseguir nessa caminhada, nessa perseguição contra os seus inimigos midianitas, a gente vê que Gideão, no início da história, que ele entra na história, Gideão, ele é um homem determinado, trabalhador, um homem que se reinventou numa época em que os midianitas oprimiam o povo de Israel, oprimiam e dominavam o povo de Israel. Os midianitas, eles esperavam Israel plantar, e na época da colheita eles vinham e destruíam tudo. Israel naquela época estava vivendo em cavernas, com medo. Eu vejo que uma das maiores batalhas naquela época não era uma batalha contra o inimigo, os midianitas, mas eles conseguiram trazer uma batalha ao coração do povo de Israel, uma batalha contra o medo. Eles estavam com medo, eles estavam aterrorizados, escondidos em cavernas. E isso é uma grande verdade, irmãos. Nós vivemos numa constante guerra contra o nosso inimigo. Nós vivemos numa constante guerra contra o diabo. E muitas das vezes ele está se aproveitando do nosso medo. Ele está se aproveitando do nosso medo quando nós estamos desacreditados que podemos superá-lo, de que podemos vencer. E ele se aproveita disso. E muitas das vezes é assim que algumas pessoas se encontram, recuadas, escondidas, quando o Senhor gostaria de usar essas pessoas na guerra, na batalha, para operar grandes feitos. Gideão estava ali, um homem trabalhador, malhando trigo no lagar, e o Senhor se apresenta para Gideão, né? Numa aparição que a gente costuma dizer que é como se fosse uma manifestação do Senhor no Antigo Testamento. O anjo do Senhor se apresenta para Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. E quando o Senhor fala isso com Gideão, ele questiona o anjo do Senhor. Se o Senhor é conosco, aonde estão os feitos do Senhor, os grandes feitos do Senhor? E aí, então o Senhor fala para ele assim: Gideão, você vai libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. E quando o Senhor fala isso para ele, Gideão fala assim no capítulo 6, versículo 15: Ah, Senhor, como posso libertar Israel
Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estive meditando sobre isso e eu estive pensando sobre quando nós somos muito autocríticos. Autocrítico. Como você lidar com críticas? Como você lida com críticas? E quando o maior crítico da sua vida é você? Se é tão crítico com você, nós podemos ser tão críticos com nós mesmos, que nós podemos nos excluir das coisas, nos menosprezarmos, nos diminuirmos. É claro que nós reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, e eu não quero aqui engrandecer o homem, porque o homem, ele tende a pecar. Só que Gideão, ele está se diminuindo quando Deus está falando do valor dele. Não é se diminuindo por se diminuir. É se menosprezar, é se excluir de coisas grandes que o Senhor tem para ele, quando o próprio Senhor está falando que você é um varão valoroso. Não, eu sou o menor. É quando nós, irmãos, não conseguimos ter sobre nós a mesma opinião que Deus tem sobre nós. Sabe, é quando alguém fala, não, você tem valor, você é importante, você é especial. Quando Deus mesmo fala isso para nós e nós não conseguimos mudar a nossa opinião sobre nós mesmos. Não, a minha tribo é a menor, a minha casa é a menor e da minha casa eu sou o menor. Até o papagaio, o cachorro, né, o hamster, eu sou o menor lá de casa. Nós não conseguimos superar esse pensamento que nos paralisa, que nos trava. É como se Deus estivesse falando, Gideão, Deus reservou para você feitos extraordinários. Está na hora de você mudar esse pensamento que tem sobre si mesmo, porque isso vai te paralisar e vai te impedir de viver tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Então Gideão, irmãos, ele tinha uma grande guerra para enfrentar. Mas antes de vencer a guerra contra os midianitas, ele tinha que vencer essa guerra que estava no seu interior. Antes dele assumir o lugar que Deus tinha para ele, ele tinha que vencer essa guerra que tinha dentro dele. É alguém dizendo assim, Deus tem um chamado na sua vida. Não, eu não é possível, eu sou muito inferior. Deus quer te usar para fazer grandes coisas. Não, eu não. O irmão ali do lado, eu não. Existia uma guerra no interior de Gideão e ela precisava ser vencida. Por isso Deus não enviou um profeta, ele mesmo foi lá falar com Gideão. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele está falando com algumas pessoas. Aleluia, eu tenho uma grande obra na sua vida. Está na hora de vencer essas autocríticas que você tem sobre si mesmo. Essas comparações. Para de se comparar com quem prega, com quem canta, com quem está no ministério. Há um ministério para todos nós. Há um chamado para todos nós. Deus não chamou ninguém para ficar em banco. Deus tem uma obra para cada um de nós. Aleluia! Sabe, irmãos, nós, homens, nós temos que assumir as coisas, né? É responsabilidade. Você nasceu homem, Deus já te deu aí, autoridade. Então, é verdade, irmãos, que muitos homens chegam em um determinado ponto de suas vidas por causa de algumas experiências ruins, traumáticas, por causa de algumas dificuldades, eles ficam paralisados, eles começam a recuar, eles não se sentem impotentes. Mas o Senhor quer mudar esse quadro. O Senhor quer que os seus homens sejam fortes guerreiros. O Senhor quer que os homens despertando vidas sejam homens, aleluia, guerreiros do Senhor, valentes. O Senhor quer que nós pensamos esses sentimentos que tentam tomar conta do nosso coração, tentando prejudicar o nosso emocional, em nome de Jesus. Você vai sair daqui de pé nessa noite, de cabeça erguida para a glória de Deus. Então Deus fala com Gideão, e ele tem essa guerra para vencer dentro dele. Gideão tem que vencer seus medos. Depois Gideão teve que confrontar a idolatria do povo. A começar pela sua casa, tinha um ídolo na sua casa. Antes de lutar contra os midianitas,
vencer seus medos, vencer a idolatria que estava na sua casa, a idolatria do povo. E então, com 300 homens, porque a gente conhece a história, eram 32 mil homens, irmãos. 32 mil homens, para lutar contra aproximadamente 135 mil homens. 135 mil contra 32 mil, é pouca gente. Aproximadamente, pelas contas que a gente encontra nesses capítulos aqui, de soldados que morreram, que viveram. Então, os midianitas, junto com os amalequitas, junto com os povos do leste, que vieram todo o bonde para lutar contra Israel, eles vieram com praticamente 135 mil, e os israelitas agora 32 mil. Só que o Senhor olhou e falou: Gideão, 135 mil, 32 mil, 32 mil, tem muita gente, Gideão. Já era pouca gente, mas o Senhor, quando ele olhou, tinha muita gente para Deus. Imagina, irmãos, se aqueles 32 mil ganham a guerra, o que ia ter de homem frouxo dizendo que era corajoso? O que ia ter de homem covarde, né? De peito estufado pela rua? Mas Deus falou: Gideão, manda os covardes voltarem para casa. Quando Deus falou isso, irmãos, 22 mil voltaram para casa. Foi 3, 4 não, irmãos. Agora vocês imaginam 22 mil homens chegando em casa mais cedo. E as mulheres: e aí, venceram a guerra? Não, não, voltamos. Por que vocês voltaram? Imagina, irmãos, como era falar para as mulheres. Não, porque Gideão falou lá que os covardes... Talvez as mulheres falem: sai, vai para a rua, vai. E depois, mais uma prova: Gideão, ainda tem muita gente com você. Tem 10 mil. Mande que eles vão beber água no rio. E aí, aqueles que bebiam água como um cão, né, lambendo a água, o Senhor falou: separa. E aqueles que se abaixavam para beber água, separa, Gideão. E os que se abaixaram para beber água, até mergulharam, Deus falou assim: Gideão, esses não podem ir para a guerra. E esses eram 9.700 homens. Manda eles embora. E ficaram 300 homens. Gideão estava com medo. Certamente, 135 mil homens para lutar contra 300. Certamente qualquer um de nós íamos pela lógica, né? Mesmo que você não saiba fazer muita conta, você ia conseguir ver que a diferença estava grande. E você ia ter medo. Então Gideão recebe mais uma vez uma palavra do Senhor. O Senhor fala: Gideão, você está com medo, não está? Escolhe um servo e vai lá no acampamento dos midianitas. E ele foi. E ele ouviu os midianitas que tinham acabado de sonhar, falando que sonharam que um pão gigante pegando fogo vinha rolando e destruía o acampamento dos midianitas. E o homem muito exaltado, muito desesperado, dizendo: ah, só pode ser Gideão, cara. Aí Gideão, a Bíblia diz que ele entende, né, que o Senhor tinha entregado os midianitas e todo o acampamento na mão dele. Então o Gideão, depois de ouvir os midianitas falando do medo que eles estão sentindo dele, ele volta para os seus soldados e fala para pegar vasos, tochas e trombetas, porque eles iriam para a guerra. Ele estava determinado agora. O medroso se tornou um corajoso. Irmãos, nós podemos deixar de ser medrosos, frouxos, covardes e nos tornarmos corajosos se nós entendermos os pensamentos de Deus. Quem tem a mente do Senhor, senão aqueles que são do Senhor? A Bíblia diz que nós que somos do Senhor temos a mente de Cristo. Nós precisamos olhar com a ótica de Deus. Não é porque é 300 contra 135 que nós estamos em menor número. Podemos ser um só, junto com o Senhor. Já somos a maioria. Aleluia. O inimigo tem que bater em retirada, porque eu e Deus somos a maioria. Você e Deus é a maioria. E eles foram. Quebraram o vaso, tocaram a trombeta. Fizeram assim com a tocha de fogo. Os midianitas: é Gideão. Eles começaram a se matar. Começaram a se matar e Deus deu vitória a Gideão. A primeira parte da vitória.
Você precisa entender isso. É a primeira parte da vitória. Foi a maior parte. Foi uma grande parte da vitória, mas não foi a vitória completa. Talvez não conhecer a segunda parte dessa vitória de Gideão seja já uma lição para nós. Quando nós vencemos grande parte da vitória, ainda não vencemos, né? Quando nós vencemos grande parte da batalha, ainda não vencemos a guerra. Então tem muita gente que consegue, né, vencer uma grande parte da batalha, relaxa. E é aí que nós podemos perder a guerra. Porque a vitória não foi alcançada totalmente. A batalha ainda está em andamento e não é tempo de relaxar. Gideão viu muitos homens, praticamente, né? 120 mil homens morreram naquele dia. Os 300 viram 120 mil homens morrendo, mas 15 mil sobraram e fugiram. Eles podiam, né, ter cruzado os braços e rir. Ah, lá, um monte de fujão, um monte de frouxo, vencemos eles. Mas Gideão entendeu que ainda não tinha vencido a guerra. 15 mil fugiram, Gideão chamou os seus soldados mais uma vez e vambora, vamos perseguir esses homens. Irmãos, eu estudei, essa perseguição foi praticamente, aproximadamente 80 quilômetros de perseguição, daqui em Barra Mansa. Gideão e os seus 300 soldados, perseguindo o inimigo por 80 quilômetros, porque ele entendia, a vitória ainda não foi alcançada completamente, precisamos continuar focados. Uma vitória nossa não é toda vitória, irmãos, nós precisamos ficar focados. Não podemos deixar o nosso inimigo se fortalecer novamente, nós temos que continuar focados na guerra. Então Gideão foi atrás deles, chamou agora quem ele não tinha chamado antes. A Bíblia fala que Gideão tinha chamado no capítulo 6, no versículo 35, Manassés, Azer, Zebulon e Naphtali. 4 tribos de Israel. Só que quando eles estavam no meio dessa guerra com os 300, e esses 15 mil fugiram, ele mandou mensageiros para o povo de Efraim, falando assim: ô povo de Efraim, vocês precisam descer para o Jordão agora e cercar os nossos inimigos que estão fugindo, essa é a hora. Vencer os midianitas não é uma vitória de Gideão, vencer os midianitas é uma vitória de Israel. A vitória é nossa, não é minha. Então eu peço que vocês venham descer para o Jordão e cerquem os nossos inimigos. E eles fizeram isso. E eles prenderam os 2 principais generais do povo midianita. Prenderam, mataram. E no capítulo 8, onde nós lemos, eles chegaram, os efraimitas, diante de Gideão e disseram: por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Em outras versões, irmãos, está falando que eles discutiram, contenderam. Na Bíblia judaica está falando que foi uma questão de puxar cabelo. Agora eu pergunto, eles estão do mesmo lado. Eles têm midianitas como inimigos, o mesmo inimigo. Só que agora eles estão no meio de uma guerra, vencendo. E os efraimitas, eles começaram a questionar Gideão e criticar Gideão. Como você lida com as críticas? Existem críticas construtivas, críticas negativas. Eu perguntei para algumas pessoas, como você lida com as críticas? Eu estou desde ontem perguntando isso para as pessoas. Quase que eu botei lá na caixinha, como você lida com... Aí muita gente falou assim, depende do contexto. Depende de quem fizer. Depende do que vai falar. Só que nesse momento, Gideão, ele está cansado da guerra. Os seus soldados estão cansados da guerra, eles estão focados perseguindo o inimigo. E é nessa hora que vem uma crítica infundada. É nessa hora que começam a vir questionamentos. Gideão venceu a guerra contra os seus medos, venceu a idolatria, venceu os midianitas na sua primeira parte da guerra. Contra 120 mil homens morreram.
Só que agora Gideão ainda tem que vencer uma guerra, que é essa guerra aqui contra os seus irmãos. É uma guerra que nos provoca aqui dentro, irmãos. Que nos faz sair da graça, que nos faz perder o foco. Porque os efraimitas, eles entraram na guerra agora, mas Gideão já está na guerra há muito tempo. Tem gente que não entende a nossa guerra e aí faz um monte de questionamento sem entender os nossos processos, sem entender a nossa estrada, sem entender o que nós já vivemos ao longo do tempo. Por que isso? Porque é assim. E criticam a gente. Eu trouxe uma palavra aqui para Gideão, porque você e Deus sabe de onde você saiu para chegar até aqui hoje. Muita gente não entende, critica e questiona. Mas Gideão, não perca o seu foco, não perca o foco da batalha, não perca tempo com os efraimitas. Aleluia, Gideão, irmãos, ele nos dá lições preciosas agora. Está sendo questionado, está sendo criticado. Aí o que Gideão fala? Ele, porém, lhe respondeu: o que é que eu fiz em comparação com vocês, cara? Cara, o que vocês fizeram, o que eu fiz, nunca vai se comparar à grandiosidade do que vocês fizeram. Eles chegaram no final da guerra, irmãos, os inimigos fugindo, eles pegaram os inimigos e mataram. Mas Gideão está falando assim: o que nós fizemos, mesmo que a gente está desde o início na guerra, não se compara ao que vocês fizeram. Vocês fizeram coisa grande demais. Aí, quando Gideão fala isso, diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz que a resposta branda alivia o furor. Gideão podia responder à altura. Vocês estão pensando o quê, rapaz? Vocês são quem na fila do pão, né? Assim que fala hoje. Quem vocês... O que vocês acham que fizeram? Pegaram os inimigos cansados, fugindo e mataram eles. Estão questionando o quê? Mas Gideão, irmãos, ele não quer perder tempo. Ele não quer desfocar. Ele não quer perder tempo, irmãos. Isso é palavra de sabedoria para nós. Nós temos que parar de perder tempo, nós precisamos manter o foco. Temos um inimigo em comum. É como nós vamos entrar nas redes sociais, é o que nós vamos falar lá. Não dá para perder tempo. Não dá para perder tempo discutindo com o efraimita. Não, irmãos. Ao mesmo tempo que Gideão, irmãos, ele é humilde a ponto de falar assim: cara, eu não fiz nada, quem fez tudo foi vocês. A gente vê que do outro lado existem pessoas que funcionam apenas com elogios. Não, aqui são vocês, né? Poxa, se não fosse vocês, estava frito, estava perdido. Aí os efraimitas: aí sim, aí tudo bem. Agora sim, Gideão. Poxa, infelizmente, tem gente que se sente bem nesse lugar da humildade. Não precisa falar que fui eu. Pelo outro lado, tem o efraimita que gosta de falar: não, foi eu. Sou eu. E reconheçam que fui eu. Gideão, então, sai dali. Ele continua a sua perseguição. São 80 quilômetros. A Bíblia diz que os seus soldados já estão exaustos. Mas eles mesmo assim vão atravessar o Jordão. E eles agora chegam em Sucote. Tem que lidar com questionamento. Tem que lidar com crítica. Esse cara é um herói de guerra. Esse cara tinha que receber apoio, ajuda, mas recebe crítica. E agora, quando ele atravessa o Jordão, que ele chega em Sucote, ele fala para os moradores de Sucote, os líderes de Sucote: ô irmãos, é Israel, é povo de Israel. Nós estamos perseguindo os líderes, os reis dos midianitas. Mas nós estamos muito cansados. Por favor, alimenta os meus soldados. São só 300. Eles ainda são 15 mil. Quando Gideão pede ajuda a eles, eles dizem: ué, os líderes, os reis dos inimigos dos midianitas ainda não estão sob o seu poder? Não, Gideão.
Não, a gente não vai dar comida para você, não. Os próprios irmãos ficaram desacreditados de Gideão. Porque eles pensavam assim, se nós ajudarmos Gideão agora, os midianitas vão matar eles e vão vir aqui contra nós, porque nós ajudamos aqueles inimigos deles. Então nós não vamos ajudar você, Gideão. Gideão, ele tem que lidar com críticas, maus entendidos, questionamentos, contendas. Ele tem que lidar com descrédito, desprezo e desonra. Deus chamou Gideão. Foi ele quem falou, você vai libertar o povo da mão dos midianitas. Gideão, ele precisa entender desde o seu chamado, que vai ter um momento na sua vida com Deus que tem que ser ele e a fé na palavra de Deus sobre ele, porque ele não vai ter ajuda. Ele vai estar com fome e não vai ter pão para alimentá-lo. Ele vai contar com os seus irmãos e os seus irmãos não vão ajudar. Parece até que eu estou querendo provocar, irmãos. Não é isso. Não é isso. Não olhe para o seu irmão com maus olhos. Porque em meio a toda essa gente que não quer ajudar, ainda existem 300 que não saem do teu lado, que estão contigo até o final. Que vão atravessar o Jordão, que vão passar fome contigo e que vão ficar focados na batalha até o final. Aleluia! Gideão está com fome, mas ele não vai desistir. Gideão está cansado, mas ele não vai desistir. Gideão está sendo desacreditado, mas ele não vai desistir. Ele está sendo criticado, mas ele não vai desistir. Eu te pergunto nessa noite, por que você quer desistir? Por que desistir? Quem é o exemplo de desistência para você na Bíblia? Não temos exemplo de homens de Deus desistentes na Bíblia. Pelo contrário, temos exemplos de homens fiéis, que foram fiéis no pouco. Deus os colocou sobre muito. Aleluia, Deus é poderoso para te dar vitória nessa noite, com pouca força, com fome. Aleluia, eu não sei como você entrou aqui, homem de Deus. Quem sabe é na sua família, você é desacreditado, você é criticado dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, mas mantenha a sua posição no Senhor. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Por isso era importante ele vencer a autocrítica. Porque se você já é um autocrítico que não se vê, chega um homem que te critica e que também não te vê, você vai começar a acreditar nas palavras dele. Acredite nas palavras de Deus para você. O que ele vê em você. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu vou chegar onde Deus disse que eu vou chegar. Eu não vou desistir. Eu não vou recuar. Passou de Sucote, chegou em Peniel, fez o mesmo pedido. Me ajuda aí, irmão, por favor. Descrédito, desonra. Não vamos te ajudar, Gideão. Tá bom, eu vou continuar o meu caminho com os meus 300. Eles entraram numa cidade, 300 homens cansados, contra 15 mil descansados. Eles venceram a guerra. Trouxeram os reis. Puniram, disciplinaram aqueles que não o ajudaram, porque ele disse que faria isso. Mandou seu filho mais velho matar os reis, ele não quis, ele mesmo teve que matar. E depois disso, a honra. Todo o povo se reuniu, Gideão. Queremos que você seja o nosso rei. Queremos que os seus filhos sejam os nossos reis. Mas ele disse, não. Nem eu e nem meus filhos vão reinar sobre vocês. Deus reinará sobre vocês. Sabe por que Gideão fez isso? Deus falou, Gideão, estou te chamando para libertar o povo de Israel. Ao contrário de Davi, Deus mandou um profeta na casa de Davi e ungiu ele como rei. Deus não está chamando Gideão para ser rei, ele entende isso. Ele entende que a missão dele é libertar o povo de Israel, não é ser rei. Não pode ir na onda.
Não pode ir na empolgação, não pode ir emocionado, Gideão, e ele sabe disso. Não, eu não fui chamado para ser rei, eu fui chamado para libertar o povo de Israel. E eu fui isso, eu fiz isso, eu obedeci isso. Reine o Senhor sobre vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O servo de Deus, irmãos, não tem como objetivo a honra. O servo de Deus não tem, irmãos, como meta a honra. Ele tem uma missão de Deus. Na obediência, no cumprimento dessa missão, a honra vem junto, irmãos. Foi o que Gideão fez. Ele não estava seguindo na direção de ser rei, de um palácio, de um trono. A honra veio junto com sua obediência. Aleluia. Nós não temos que, o meu desejo é sentar lá naquela cadeira. O meu desejo é assumir aquela liderança. Não pense dessa maneira. Seja apenas obediente ao que o Senhor está te mandando. A honra vem junto com a obediência. Seja fiel ao Senhor. Deixa Ele reinar, deixa Ele liderar, deixa Ele governar. Ele vai te dar vitória. Você é fraco, você é forte. Você com muitos, você com poucos. O Senhor vai te dar vitória. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Eu não sei, homem, como você entrou aqui nessa noite. Aleluia. Eu sei que algumas coisas, irmãos, deixam o homem muito abalado. O homem que fica desempregado fica muito abalado, ele se sente impotente. O homem, quando o seu corpo já não funciona mais como ele gostaria, ele se sente abalado, ele se sente pequeno. O homem, quando vê algumas coisas acontecendo na sua família e ele não consegue intervir de maneira que resolva aqueles problemas, ele se sente impotente, ele se sente fraco, ele se sente pequeno. Mas essa é a noite que Deus quer levantar uns Gideões aqui. Aleluia. Gideão, ele se considerava pequeno, irmãos. Mas no dia que o Senhor se apresentou para ele, ele falou assim: se é o Senhor mesmo, espera aqui que eu vou lá em casa. Aquele homem pequeno foi na sua casa, pegou carne, pegou pão, irmãos, muito pão. E ofereceu para Deus. Ele é pequeno, mas ele tem sempre uma grande oferta para Deus. Ele sempre tem o melhor dele para Deus. Aleluia, você pode até ser pequeno aos olhos de muitos, até mesmo aos seus olhos. Mas o tamanho da tua entrega aqui nessa noite vai determinar. Você pode ser pequeno, mas se a sua entrega para Deus aqui for grande essa noite, o Senhor vai te levantar com mão forte nessa terra. Você crê nesta palavra, então receba ela para a glória de Deus. Deus vai levantar guerreiros nessa terra. Ele querebarás. Aleluia. Aquilo que Gideão não via nele. Está o povo falando: nós queremos você como um rei, cara. Você é o maior homem dessa terra. Aleluia. Eu sei que são muitas batalhas aqui dentro. Interiores, exteriores, no campo espiritual. Mas o Senhor está te chamando para te ajudar nesta noite. Dizendo que você não está sozinho, Gideão. Eu estou te vendo neste lagar. Eu estou te vendo na tua labuta. Da onde estão, Senhor, os seus grandes feitos? Ele questionando pelos grandes feitos e o Senhor falando: vai ser através de você esses grandes feitos de Deus. Aleluia. Você recebe essa palavra? Eu gostaria de fazer uma oração aqui nesta noite. Quem sabe você está aqui e você já entrou por essas portas reconhecendo: eu estou sem força, Senhor. Estou sem força, estou desanimado, estou fraco. Eu quero orar por você. Se você estiver aqui, se você quiser vir aqui na frente, fique à vontade. Mas busque, a sua entrega tem que ser grande nessa noite, como foi grande a entrega de Gideão. Aleluia.
Você pode ser pequeno aos seus olhos. Vença hoje essa autocrítica. Não é se orgulhar, assim vai descer, mas é acreditar no que Deus pensa sobre você. Você é aquilo que Deus diz que você é. Olhando pra mim e dizendo: Aleluia! Filho meu. Aleluia! Se entregue nessa noite, deixa o Espírito Santo mover nessa noite. Deixa o Espírito Santo mover, porque antes de vencermos os midianitas, precisamos vencer essa batalha no nosso interior. Hoje o Senhor entra nessa peleja, junto contigo você vai vencer essa guerra. Você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa peleja. A Bíblia diz, irmãos, que foram 7 anos de opressão e domínio dos midianitas. Só que quando Gideão entrou, irmãos, na obediência, aceitou o chamado, foram 40 anos de paz. A Bíblia diz, irmãos, que os midianitas, eles nunca mais conseguiram levantar a cabeça. Aleluia! Os inimigos que te dominavam, os inimigos que te oprimiam, os inimigos que ficavam sobre você, que zombavam, que riam de você. Eu não digo pessoas, eu falo de demônios que riem, que zombam de muitas situações da vida de algumas pessoas. E a gente sabe que o diabo está rindo, ele está se alegrando com isso, ele está vendo o que está acontecendo, ele está rindo nessa situação. Está na hora de você se levantar, Gideão, porque o inimigo vai baixar a cabeça para nunca mais levantar, para a glória do nome do Senhor. Satanás será envergonhado na sua vida, eu creio nisso. Hoje é dia de dar a volta por cima, no nome de Jesus. Nós não lutamos na força do nosso braço, nós lutamos pela força do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Gideão via-se como menor. Sabe como os inimigos estavam vendo ele lá na tenda? Um rolo compressor de fogo que vinha destruindo todo o acampamento. Está na hora de os teus inimigos te verem como Deus te vê. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai. A palavra é sua. As nossas vidas são suas. E tu sabes o porquê desta noite. Tu sabes o porquê desta palavra nesta noite. Quem sabe realmente o diabo até o dia de hoje tinha legalidade, estava agindo, atuando, dominando, oprimindo. Quem sabe muitos, Senhor, escondidos, sem forças para lutar. Mas hoje eu creio no poder da sua palavra, que o Senhor está levantando vidas aqui. Oh Deus, e aqueles que são tão pequeninos aos seus próprios olhos, o Senhor fará grande nessa terra. Ah Deus, é dia de vitória, é dia de vitória para o teu povo, porque nós cremos na unção do teu Espírito Santo, nós cremos no teu agir, Senhor. Então em nome de Jesus, entra em todas essas causas agora, Senhor, nós te apresentamos essas causas agora. Podem ser, Senhor, milícias. Ah, Deus, podem ser muitos demônios. Assim como numeroso era o povo midianita, mas nós cremos no teu poder, Senhor. Desfaz hoje toda a resistência do nosso inimigo em nome de Jesus. Dá vitória ao seu povo nessa noite. Quebra todos os grilhões, que é aquilo que o teu povo tem plantado e não tem prosperado, e a partir de hoje eles venham colher aquilo que eles têm plantado, Senhor, em nome de Jesus. Entra nesta casa nessa noite, entra neste casamento nesta noite, Senhor, entra no meio desta causa nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos a tua bênção. Opera os teus milagres nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Que seja destravado na tua vida, irmão. Que seja um tempo de romper
Romper com a vergonha, com a timidez. Romper com esse sentimento de se sentir inferior. Essas comparações, é tempo de romper em nome de Jesus. Você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa ser aquilo que Deus fez você ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe teu povo. Abençoa cada um dos teus filhos que vieram aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Que seja de fato uma noite de restituição. Uma noite de romper para a vida dos teus filhos. Nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Está se reconciliando aqui com o Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais forte. Glória a Deus.